Agora escuta com calma. Chega uma hora em que orar dói. Não por falta de fé, mas porque parece que Deus não se move. Você ora, chora, espera, e nada muda. É um silêncio que machuca, que parece vazio. Os dias passam e tudo continua igual. O coração começa a pensar: será que ele me esqueceu? Foi exatamente isso que Davi sentiu quando escreveu: Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Salmos 13:1. Mesmo um homem segundo o coração de Deus passou por esse tipo de desespero. Isso mostra que sentir o peso da espera não é fraqueza espiritual, é humanidade. Mas o que muitos chamam de atraso, Deus chama de preparo. A gente quer que Ele nos leve logo, mas Deus é aquele que molda enquanto leva. Ele não empurra ninguém para longe sem antes firmar o chão. Talvez o motivo de você não estar avançando seja porque o Senhor ainda está ajustando dentro de você aquilo que precisa estar forte para sustentar o que vem depois. É difícil entender isso, principalmente quando o tempo parece parado. Mas Deus não trabalha na pressa humana. Ele trabalha na precisão divina. Ele sabe o momento certo de te mover, o ritmo ideal da tua alma. Enquanto você acha que está parado, Ele está construindo algo invisível, sólido e eterno dentro de você. Sabe aquele momento em que tudo parece igual? É justamente ali que Deus começa a alinhar o que os olhos ainda não conseguem ver. Às vezes, o silêncio dele não é ausência, é movimento. Ele está colocando cada coisa no seu devido lugar, ajustando os bastidores da tua história. E mesmo quando você não entende, Ele continua te levando mais longe. O longe de Deus não é sobre geografia, é sobre profundidade. Deus não quer te mover para outro lugar antes de te transformar em outra pessoa. Ele quer que você cresça, amadureça, se torne alguém que suporta o que antes te destruía. Então, se parece que o céu se calou, não desista da oração. Às vezes o silêncio de Deus é o som mais alto que existe. Ele fala justamente quando parece calado, porque o que ele está dizendo não vem em palavras, vem em direção. Você não está parado, está sendo preparado. Esse chão duro que você pisa hoje pode ser exatamente o ponto de partida do que Deus está construindo em silêncio. E no tempo certo, Ele vai mostrar que nada foi em vão. O que parece castigo é, na verdade, condução. E quando o tempo dele chegar, porque sempre chega, você vai olhar para trás e entender: foi preciso ficar onde fiquei, para estar pronto quando o novo começou. Há momentos em que o silêncio de Deus é tão profundo que parece um eco da nossa própria dor. A gente ora, busca, insiste, e nada muda. O céu parece fechado, e o coração começa a se perguntar: será que Deus me esqueceu? Mas o que muitos chamam de ausência, o Espírito Santo chama de preparo. O silêncio de Deus não é o vazio da sua voz, é o intervalo exato entre o que você era e o que Ele está te tornando. Davi viveu esse silêncio. Ele perguntou: até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? Salmo 13:1. Esse clamor mostra que até os corações mais rendidos já sentiram a dor de esperar. E se até Davi, o homem segundo o coração de Deus, chorou por não ouvir resposta, quem somos nós para não sentir também? Mas o mais lindo é perceber que mesmo nesse silêncio, Deus estava agindo. Ele não estava ausente, estava moldando Davi para o trono. Não um trono feito de ouro, mas de maturidade e dependência. O silêncio é o solo onde a fé cria raízes profundas. Quando o som da resposta não chega, o Espírito ensina a confiar sem ver, a caminhar mesmo sem mapa. É nessa pausa divina que Deus alinha o invisível, relacionamentos, oportunidades, caráter e até o fôlego que você vai precisar para o que vem depois. Ele não constrói milagres apressadamente, porque o que é apressado não dura. O propósito exige estrutura, e estrutura leva tempo. Muitos confundem o tempo de espera com castigo, mas a verdade é que Deus não está te punindo, está te preparando. Ele não te esqueceu, Ele te protegeu. Há pedidos que ainda não se cumpriram porque Ele sabe que se chegassem agora, poderiam te ferir. O que parece demora é misericórdia.
Ele segura hoje para que o amanhã não te esmague. E enquanto parece que nada está acontecendo, Deus está fortalecendo sua fé no invisível. Ele te ensina a reconhecer a presença dele mesmo sem barulho. Porque o céu não precisa fazer barulho para agir. O mover de Deus acontece no silêncio, e quando ele fala de novo não vem com explicação, vem com cumprimento. Pense em quantas vezes você achou que estava parado, mas na verdade estava sendo preparado. Quantas portas fechadas se tornaram livramento. Quantas demoras viraram testemunho. Deus trabalha na parte invisível da história, e o que ele faz em silêncio é sempre maior do que o barulho poderia produzir. Então, se parece que o céu se calou, não desista. O silêncio não é o fim da conversa. É só o intervalo antes da resposta. Continue firme, continue crendo, continue orando. O tempo de Deus não é demora. É precisão. Se essa palavra está falando com você, comenta aqui. Eu sei que o silêncio de Deus é preparo, não ausência. Aproveita e se inscreve no canal para continuar recebendo palavras como essa. Deixa seu like e compartilha esse vídeo com alguém que está esperando uma resposta do céu. E não esquece de entrar no grupo do WhatsApp pelo link da descrição. Lá tem orações e mensagens exclusivas que podem te fortalecer nos dias de silêncio. Há momentos em que parece que a vida virou uma tempestade. O vento sopra contra, as ondas se levantam, e a gente sente que o barco vai afundar. Você já se sentiu assim? Quando o medo toma conta e a fé parece pequena demais para continuar? Mas é exatamente nesse cenário que o Espírito Santo se revela com mais poder. Não quando tudo está calmo, mas quando tudo parece prestes a desabar. Foi assim com os discípulos no Mar da Galileia. Jesus dormia no barco enquanto a tempestade rugia. O desespero tomou conta, e eles gritaram: Senhor, não te importa que pereçamos? E Jesus se levantou, olhou para o vento e disse: Acalma-te. E o vento cessou. Às vezes Deus permite a tempestade não para te destruir, mas para te ensinar a descansar mesmo quando o barco balança. O milagre não é só o mar se acalmar. É você aprender a confiar mesmo quando o mar ainda está agitado. O Espírito Santo é aquele que te encontra no meio da confusão, quando a mente está cansada e o coração ferido. Ele não vem apenas para resolver o problema, mas para trazer paz antes da solução. Porque o verdadeiro poder de Deus não está em evitar a tempestade, mas em te sustentar dentro dela. E é nessa sustentação que a fé amadurece, que o coração aprende a depender dele de verdade. Talvez hoje você esteja enfrentando um vento forte, uma perda, uma dúvida, um diagnóstico, uma rejeição, um silêncio de Deus que dói. Mas acredite, o Espírito Santo não te abandonou. Ele está te moldando para uma nova fase, te ensinando a enxergar o invisível. Quando o vento sopra, ele está sussurrando: Eu continuo no controle. Pedro aprendeu isso quando andou sobre as águas. Enquanto olhava para Jesus, ele flutuava. Quando olhou para o vento, começou a afundar. O foco determina se você afunda ou permanece. O Espírito Santo quer te ensinar a manter os olhos fixos em Cristo, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Você pode estar cansado, mas não está sozinho. Pode ter chorado, mas não foi esquecido. Pode estar no meio da tempestade, mas o mesmo Deus que acalmou o mar está sussurrando ao seu coração agora. A paz que te dou não depende das circunstâncias. Ela vem de mim. Então levanta a cabeça, enxuga as lágrimas e lembra: o Espírito Santo está no barco com você. E se ele está aí, não há vento forte o bastante para te derrubar. Há momentos em que o céu parece fechado. Você ora, jejua, chora. Mas nada muda. É como se Deus tivesse se afastado e o silêncio dele se tornasse ensurdecedor. E nesse vazio, nasce a dúvida: será que Deus me esqueceu? Mas o que muitos não entendem é que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ele poderia ter ido imediatamente, mas escolheu esperar 4 dias. Aos olhos humanos, parecia descuido. Mas no tempo certo, ele chegou, não para curar um doente, e sim para ressuscitar um morto. O atraso aparente era, na verdade, parte de um plano maior.
O silêncio de Deus muitas vezes é a pausa antes de um milagre mais profundo. O Espírito Santo trabalha no invisível. Ele move portas que você ainda não vê. E enquanto você acha que nada está acontecendo, ele está alinhando pessoas, lugares e circunstâncias para que o propósito se cumpra com perfeição. Deus nunca se atrasa. Ele chega quando a fé amadurece o suficiente para receber o que você pediu. O problema é que, muitas vezes, queremos a resposta sem o processo. Queremos o sim imediato, mas não entendemos que no silêncio, Deus está moldando o nosso coração. O silêncio é a escola onde Ele ensina a confiar, não no que sentimos, mas no que sabemos, que Ele é bom, mesmo quando não responde. Abraão esperou décadas pela promessa. José ficou anos em prisões injustas. Ana orou por muito tempo antes de segurar Samuel nos braços. Todos eles viveram períodos em que o céu parecia calado. Mas foi nesse tempo que a fé deles se firmou, que o caráter foi lapidado e o milagre se tornou mais glorioso. Se Deus está em silêncio contigo, não é porque Ele te rejeitou. É porque Ele está te ensinando a ouvir o que só se entende na quietude. O Espírito Santo fala baixinho. E só quem aprende a descansar, o escuta. O silêncio é o campo onde a esperança se aprofunda, onde o coração aprende a confiar mesmo sem provas visíveis. Então hoje, não se desespere com o silêncio. Não ache que Deus se afastou. Ele está mais perto do que nunca, apenas te guiando de forma diferente. O que você chama de demora, Ele chama de preparo. O que você vê como ausência, Ele usa para fortalecer sua fé. No final, você vai perceber que esse silêncio foi a voz mais alta de Deus em toda a sua história. O deserto é um lugar que ninguém quer estar, mas é lá que Deus mais fala. Não há distrações, não há multidões, não há barulho, apenas o som da própria alma diante do Criador. É no deserto que as máscaras caem, os planos humanos desmoronam e o coração aprende o que significa depender de Deus por completo. Israel viveu isso por 40 anos. Deus poderia tê-los levado direto à terra prometida, mas os conduziu por um caminho árido e difícil. Por quê? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. O deserto foi o processo de purificação, o lugar onde Deus transformou escravos em filhos, medrosos em guerreiros e uma multidão sem direção em um povo guiado pela nuvem e pelo fogo. Talvez você esteja nesse tipo de deserto agora, um tempo em que nada parece florescer, em que orações parecem ecoar no vazio. Mas escute, o deserto não é o fim, é a ponte. É o lugar onde Deus mata o que te impede de avançar. É ali que Ele te ensina a confiar na provisão diária, como o maná que caía do céu. Jesus também passou pelo deserto antes do ministério. Foi ali que Ele enfrentou a tentação, sozinho, sem aplausos, sem testemunhas. Mas foi dali que saiu fortalecido, cheio do Espírito Santo. Isso mostra que o deserto não é castigo, é treinamento. Quem é aprovado no deserto está pronto para carregar a unção. O deserto revela quem realmente confiamos ser. Ou nos apoiamos na força do braço humano, ou descansamos na fidelidade de Deus. No deserto, Deus te ensina que Ele é o pão quando falta o alimento, que Ele é a água quando a alma seca, que Ele é abrigo quando o sol castiga. No deserto, Deus se torna tudo, e quando Ele é tudo o que você tem, você percebe que Ele é tudo o que você precisa. O Espírito Santo está conduzindo muitos filhos e filhas para lugares onde o conforto acabou, não porque Ele quer puni-los, mas porque quer revelar-se de uma forma que a abundância não permitiria. A intimidade mais profunda com Deus nasce quando não há mais nada a depender além dele. Então, se o caminho está seco, se o coração está cansado, se as promessas parecem distantes, lembre-se, Deus está aí. O mesmo que sustentou Israel, o mesmo que venceu o diabo no deserto, o mesmo que transformou dores em destinos gloriosos, está te moldando agora. Não desista do processo. Cada passo no deserto te aproxima da terra prometida. Depois do deserto, vem o Jordão. Depois da espera, vem o cumprimento.
Depois da dor, vem o testemunho. O tempo da promessa não é o tempo do merecimento, é o tempo do propósito. Deus cumpre o que promete não porque somos perfeitos, mas porque Ele é fiel. Quando o processo termina, o que parecia perdido se torna uma história viva da graça. José foi do poço ao palácio. Ana, da esterilidade ao milagre. Davi, do anonimato ao trono. Nenhum deles chegou lá por atalhos. Todos passaram por períodos de silêncio, solidão e provações. Mas o que sustentou cada um foi a certeza de que Deus ainda estava trabalhando, mesmo quando não parecia. Quando o Espírito Santo sopra sobre o coração cansado, ele reacende aquilo que parecia apagado. A esperança renasce, a fé volta a pulsar, e os sonhos adormecidos começam a se mover outra vez. O mesmo vento que abriu o mar é o que sopra hoje sobre você. O mesmo Deus que transformou sepulcros em testemunhos é o que te chama para viver o novo tempo que Ele preparou. Mas preste atenção. Quando o tempo da promessa chega, é preciso ter maturidade para permanecer. Muitos oram para entrar na terra prometida, mas poucos estão prontos para lidar com o peso da bênção. A promessa não é o fim, é o começo de uma nova jornada com mais responsabilidade e mais dependência de Deus. O Espírito Santo não te leva até a vitória para te deixar sozinho. Ele continua guiando, fortalecendo e lembrando: sem mim, nada podeis fazer. Por isso, quando o milagre vier, não se esqueça do processo. Cada lágrima, cada silêncio, cada deserto, tudo foi parte da preparação. Deus está levantando pessoas que entenderam que o caminho até a promessa não é linha reta, é curva de propósito. Ele não te trouxe até aqui para te deixar no meio. Se o tempo da colheita chegou, é porque Ele sabe que você está pronto para cuidar do que pediu em oração. Se essa mensagem falou com você, não guarde para si. O Espírito Santo está te chamando para reavivar a fé, para confiar de novo, para voltar a orar com o coração rendido. Ele quer te mostrar que nada foi em vão. Escreve aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós queremos orar por você. Compartilha essa palavra com alguém que está enfrentando o deserto. Se inscreve no canal Jesus Flix, ativa o sininho e ajuda a espalhar a palavra. Dá uma olhada nos produtos na descrição. É uma forma de apoiar o canal e continuar levando a mensagem de Deus a mais vidas. E entra no nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Lá a gente ora junto, compartilha devocionais e cresce em fé como família. Deus te trouxe até aqui porque Ele tem um propósito. Mesmo que você não entenda tudo agora, confie. O Espírito Santo está trabalhando. E quando Ele terminar, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena cada lágrima, porque o meu Deus nunca falhou.